Olá, pessoal! Hoje nós iremos aprender sobre gerência de memória, um ponto muito importante que é paginação, certo? Então, nós tínhamos visto na aula passada sobre que a memória, os endereços lógicos, eles devem ser traduzidos para endereços físicos, correto? Para tornar o código relocável. Enfim, nós tínhamos conversado sobre a unidade de gerenciamento de memória, ou o que a gente chama de Memory Management Unit, ok? Então, nós temos basicamente isso aqui. A gente pode dar um exemplo. E vamos supor que nosso programa, como usuário, sistema operacional, ele consiga enxergar um endereço, espaço de endereçamento virtual de 64 KB, certo? E ele dividiu, né, por alguma implementação, e dividiu, na verdade, 16 páginas, 4 KB. Então, basicamente é isso. Nós temos isso aqui. Ok. Só que tem um detalhe. A nossa memória física não tem 64 KB. Tem 32 KB. E aí? Como é que a gente vai fazer esse milagre? Tá? Então, o milagre, entre aspas, é o seguinte. Vamos supor que a gente carregou nosso programa na memória. Carreguei o programa na memória, os primeiros pedaços de página alocados. E aí, dentro desse sentido, o sistema operacional vai lá e alocou algumas páginas, dizendo o seguinte: olha, o número 1, esse 4 a 8 KB, existe essa página, existe o programa, o teu programa está lá, então tem dados, informações aqui. Tá? Então 1 significa a página 1, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correto? São 8 páginas aqui. Então, a 1 está aqui. O 0, ele apontou para cá. Significa que tem página, né? Se eu vou buscar alguma informação dentro desse intervalo, tem dados ali e eu vou lá e eu acesso a minha página física. Agora, vamos supor que eu queira pegar o dado, o endereço 28.132. Então, 28.132 não. Ele talvez pegue aqui, ó. Tá? Eu vou pegar 29.450. Pronto. Eu vou pegar essa página aqui. Ótimo, beleza. Não encontrei nada. Então vai haver um page fault, uma falha de página. Que aí o sistema operacional tem que fazer um milagre, né, de ir lá no swap, ir lá no disco, buscar uma página, alocar um espaço aqui na memória física e fazer a ligação correta da minha memória virtual. Correto? Então, basicamente é isso. Tá? Aqui, mesma coisa. Nós temos uma memória lógica P0, uma outra memória lógica P1. Nós temos tabelas lógicas P0 e P1. Eu posso ter mais de um endereçamento virtual, né? Cada programa pode ser visto assim. E aí aqui nós temos na memória física as páginas, né, sendo distribuídas de uma maneira aleatória, mas quem faz bem essa organização é o MMU, tá? Bom, aqui nós temos um outro modelo, tá, ó, da memória junto com a memória secundária. Então a memória física, vamos ver aqui, ó, aqui nós temos o modelo lógico dos endereçamentos do processo A, do processo B e do processo C. Do processo E, perdão. E aqui nós temos do C, nós temos do D. E a memória física aqui, nós temos algumas informações que estão linkadas. O C maiúsculo, o A maiúsculo, o B. Só que o D e o E não estão na memória física. Então, se eu acessar e se eu quero esse dado de informação, se ele não estar lá, vai ter que acontecer um page fault e um swap in, né? Que seria trazer esse dado para a memória física que está lá no meu disco. Tá? Então, funciona basicamente dessa forma.
Então tá aqui também, né, como funciona o espaço virtual do processo A, do processo B, do processo C, mas na memória física tá tudo misturado, certo? A gente já viu isso. Então, paginação, né, que usa a memória virtual, a gente trabalha numa memória ali que tem endereços, mas aqueles endereços não são os reais. Então o processo é dividido em páginas, a memória é dividida em frames ou molduras. Tá? Então vejam só, página é relativa à visão do processo e a memória física é frames. Basicamente o tamanho das páginas é o mesmo tamanho da moldura. As páginas e molduras são de pequeno tamanho, 1 KB mais ou menos, para ter uma pequena fragmentação interna. Mas isso vocês sabem que se eu tenho tamanhos pequenos, se eu dividir 16 GB de memória que eu tenho aqui no meu notebook por 1 KB, eu tenho muitos megabytes aí. E aí eu preciso, né, aonde vão ser armazenados gigabytes de informações de posicionamento de páginas? Aí existe uma série de algoritmos e recursos para a gente lidar com isso. O processo não precisa ocupar a área contígua em memória, ele pode... O que é área contígua? Está no endereço 0, endereço 1, endereço 2, endereço 3? Não. O endereço pode ter um pedaço do processo A no 0, outro pedaço do B lá no endereço 8158, assim por diante. Tá? O que mais? O SO tem uma tabela de páginas por processo, precisa ter. Tá? E os endereços são gerados dinamicamente em tempo de execução. Então aqui nós temos um exemplo, tá? Clássico. Então, aqui nós temos o seguinte, usando o endereço anterior, o exemplo anterior, onde nós temos endereços virtuais de 16 bits, processos até 64 KB, uma memória física de 32 bits e as páginas e molduras, frames, eles têm 4 KB. Esse exemplo aqui, ó, que nós vamos seguir. Esse exemplo aqui está bem simples, bem interessante para nós. Então, eu preciso de 4 bits para referenciar todas as 16 páginas do processo. Vocês estão entendendo? Se eu tenho 16 páginas, eu preciso de 4 bits para armazenar de 0 a 15. Tá? Matemática. Bom, o endereço virtual vai ser o número da página que eu quero, mais o seu deslocamento lá dentro. Vejam. Ah, eu quero o endereço, eu quero pegar um dado que está no endereço 33. Deixa eu pensar aqui no endereço barbada aqui para nós. De cabeça. Olha só. 8096 é 8 KB, pessoal. Tá? Eu estou no 8097. Pronto. Aí. Eu quero pegar o endereço 8097. Como é que eu faço? Como é que eu pego esse dado ali? Simples. Eu vou pegar o 8097, nada mais é do que o frame que eu vou pegar e o deslocamento dele. Qual é? Mais um. Mais um, porque 8096 é 8 KB. 8097 é 8096 mais um. Eu sei que houve um deslocamento de mais um em relação ao meu endereço base. É isso que a gente vai guardar sempre. E é dessa forma que a gente vai buscar os dados no endereçamento físico. Tá? Então aqui eu tenho esse exemplo. Deslocamento, tá? Que é 16 menos 4 bits, é 12 bits. E aí nós temos o seguinte, uma instrução move get 0, endereço virtual 0 enviado M1000. Ele detecta que esse endereço virtual situa-se na página 0, virtual 0, que é essa página aqui, ó. Essa página virtual 0 aqui, tá? Então, de acordo com o seu mapeamento, corresponde à moldura de página 2. Vamos ver aqui. Ó, que eu vou aqui nesse endereço, ele está, né? Eu vou pegar o 0 aqui, mas na verdade não é 0. Na verdade, ele vai na página 2 aqui. Na verdade, vai ser o 8096 aqui, ó, que ele vai pegar. Certo? Então, é isso aí. Ele vai acessar essa página 2, só que ele vai pegar o endereço 0.
Só que agora é o seguinte, eu tenho MovReg 20.500. Como funciona isso? Olha a nossa figurinha de novo aqui. Tá? Eu vou lá no 20.500. Então, se eu olhar aqui, ó, 20.500, eu caio nesse caso aqui. E aí? E aí, na verdade assim, ó, no 20.500, na página 5, que contém os endereços de 20K, tá? E a página 5 é 0, 1, 2, 3, 4, 5, correto? Então, ele corresponde ao 20.480 até o 24K-1, que é o 24.575. É essa faixa de endereços que está aqui, correto? Na página virtual da minha memória 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, o 5, a página 5 faz menção à página 3 física, e cai no endereço do 12 ao 16. Aqui, ó. Só que agora eu preciso saber o deslocamento. Eu sei que página é. Ó, beleza. 20K aos 24K é basicamente feito esse mapeamento. 12K, 16K do físico. Perfeito, mas eu quero meu deslocamento. Eu quero. O que é o 20.500? Eu vou ter que diminuir 20.500 menos o endereço base, que é o 20K byte, que é o 20K. E esse 20K é 20.480. E eu sei que meu deslocamento é 20. Beleza? Tranquilo. Agora sim, eu vou ter que pegar esses 12K bytes, que na verdade, se eu multiplicar por 1024, né? Lembro? 12K bytes por 1024 vai dar 12.2488. Mais 20, 12.308. Então significa que se eu fizer um MovReg 20.500, ele vai ser armazenado na minha memória física 12.308, considerando o seu deslocamento, né, que é igual. Certo, pessoal? É assim que é feito. Se eu for pegar um dado que não existe, bom, aí vai dar uma falha de página. O sistema operacional vai ser esperto o suficiente de trazer essa página que está lá na minha, no meu disco, fazer o devido mapeamento de acordo com a sua política. Correto, pessoal? Então, é isso aí. Tá? Aqui eu tenho uma outra forma de a gente olhar como é que é o endereçamento. O endereço virtual eu tenho a minha página e meu deslocamento. Tá? E aí a minha página eu tenho um registrador ali que vai me dizer quanto que eu vou andar ou não, ou qual é a conversão que eu vou dar dentro da minha memória. E ele vai transformar isso numa moldura. Meu frame. Ele vai buscar esse frame aqui. E meu deslocamento ele é fixo. Ele vem aqui, ó. Só que aí eu jogo a moldura para cá. Pá! E aí eu busco na memória principal. A tabela de páginas faz isso. Isso está dentro da minha MMU. É simples. Simplesmente, o cálculo que a gente está fazendo aqui, basicamente por baixo dos panos, é isso aqui. A gente está concatenando bits. E é o que vai acontecer aqui, ó. Veja que legal. Eu tenho esse endereço aqui, ó, 0101 00000010100. Ótimo. Perfeito. Esse bit aqui corresponde ao valor 5. Ó, olha que legal. Endereço virtual 20500 é isso aqui. Tá? Muito legal isso aqui. Então ele está no 5, ó. A gente já tinha visto que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Esse aqui é 5. Beleza? E aí esse 0101, que é o valor 5, ele entra aqui para pegar minha moldura. Está na posição 5 lá. E essa moldura que está lá, ele é o 3. Vamos ver aqui. Na verdade, meu 5, ó, ele vai lá e apontou pro... Claro que aqui nesse caso aqui... Desculpe. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá ali, ó. Ele pegou o 3, tá? Então, beleza. Ele foi lá e pegou o 3. Eu coloco o 3 como cabeçalho
no meu endereço físico e apenas puxo esse 20 aqui, ó. Esse endereço aqui, que agora vai ser 011 e esses 20, valor de 12 bits aqui, ele vai casar na memória principal e vai buscar o dado. É isso aí. Tá, pessoal? Então aqui, ó, para ser mais detalhista, tá? Olha que interessante, ó. Tá aqui o endereço virtual de entrada, virtual, 8.196. Entrou 8.196 aqui. Que nada mais é do que esses bits aqui, ó. Tá? Então ele vai pegar esses 4 bits aqui e vai casar, que é o número 2, ó, 0010. É o número 2, casa aqui, ó. Pá! Beleza! Tá? E esse endereçamento aqui, que é o número 4, ele vai casar lá em cima, ó. Já joguei lá para cima. Tá? E aí eu venho aqui no 2, eu descobri que eu tenho um endereço físico, uma página física aqui, que é 110. E tá lá. O que é esse valor 1 aí? Significa que a página existe, não é aquele xizinho. O valor tá ali. Se fosse xizinho, eu teria que fazer um novo mapeamento, ir lá na memória secundária, buscar essa página, enfim. Mas não é, existe. Então vou pegar esse 10 e vou simplesmente casar aqui, ó. Pá! O que significa? Significa que esse endereço aqui, que antes era 8.196 lógico, virou 24.580 físico. E esse endereço é o físico que vai lá e busca. Aí feita a tradução é feita dessa forma, certo? Aí tá aqui, o que pode ter num endereço, na linha de tabela de páginas, né? A linha de tabela de páginas é essa linha aqui, ó. Tá? Pode não ter apenas essa informação de presente ou ausente. Ele pode ter outras informações, como se foi referenciada a última vez, quantas vezes, proteção, se é do sistema operacional ou não, para não acessar outras páginas importantes, se é compartilhado, se foi desabilitado para colocação na cache, e aí eu coloco na cache para fazer com que exista coerência de cache, que aí é um outro assunto, que aí eu sugiro que vocês busquem, que é muito complexo. Enfim, é complexo. Vocês viram que o sistema operacional faz algo impressionante no celular de vocês. Tudo isso acontece no celular de vocês. O celular de vocês faz isso muito rápido. Certo? Bom, então é isso aí. Tá? Aqui tem um exemplo. Ó. O que acontece se o programa faz um acesso a uma página que não está mapeada na memória? Acontece um page fall. Aí o MMU força uma interrupção. Aí o sistema operacional tem que tomar uma ação. Então ele vai pegar, vai escolher uma página pouco usada, encontra na moldura da memória principal, vai carregar a página virtual, vai salvar essa página pouco usada no disco, caso ela tenha sido modificada, senão ela é sobrescrita. Carrega uma página referenciada pela instrução na moldura, atualiza o mapeamento da tabela de páginas e reinicia a instrução causadora da interrupção e as coisas começam a partir dali. Pô, legal, né, pessoal? O sistema operacional faz tudo. Tá? Aí tem uns problemas, né? Por exemplo, a gente está trabalhando com 16 bits, aí tu tem 32 bits, tu vai ter um monte de entradas de tabela de páginas, mas se tiver com uma máquina de 64 bits, aí o tamanho vai ser terrível. Então a gente precisa diminuir o tamanho de página, de tabela, né? Como é que fica? Como é que a gente armazena isso? Tá? Aí entra nas páginas multiníveis, que eu só vou falar por alto. O que é uma página multinível? Essa página, essa tabela de página aqui, ó, ela não vai referenciar diretamente a memória física. Ela vai referenciar uma outra tabela, que essa tabela vai referenciar a memória física. Ou vai referenciar uma outra tabela que referencia outra tabela que referencia outra tabela que referencia a memória física. Vocês estão entendendo? Então aí eu tenho o que a gente chama de hierarquia de tabelas. A gente tem uma tabela de página que é o nível mais alto, depois uma tabela de página e aí vai decrementando. Dessa forma de árvore, nós, claro, aumenta, né? O acesso não é tão rápido quando acessar diretamente a memória, mas pelo menos se diminui o tamanho de página. Tá entendendo? É beleza. Dessa forma a gente consegue diminuir as coisas. Ó.
Vejam que é diferente agora. Não tenho endereço só de uma linha, mas eu tenho meus endereços aumentam porque eu vou acessar várias tabelas, nível 1, nível 2, nível 3 e assim por diante. Tá, ó. Vejam aqui que nós temos nível 1, nível 2, nível 3 aqui como tabela para acessar isso aí, tá, pessoal? É claro que tem mais assuntos, tem mais pano para manga nesse sobre paginação, mas eu não vou entrar mais em detalhe. Em consideração aos temas operacionais para os propósitos do Instituto Federal, que é um ensino técnico e tecnólogo, nós vamos até aqui, tá? Em termos de gerenciamento de memória. Na próxima aula, né, vamos aí entrar em assuntos novos, também relevantes aos sistemas operacionais modernos. Tá bom, pessoal? Um abraço aí, fiquem com Deus.